Ontem saiu uma notícia. Alguém pode dizer que os personagens dessa história são secundários. E são, diante da guerra que a gente está acompanhando no Oriente Médio, os personagens são absolutamente secundários. Mas eles entregam um jeito de ver o mundo de um grupo que não é desprezível, de um grupo político que pensa de um jeito estranho. Aliás, tem vários grupos políticos pensando de jeitos estranhos. Mas ontem, o presidente da empresa Brasil de Comunicação, EBC, que é a TV do governo federal, estatal, Hélio Doyle, jornalista, ele foi demitido. O que isso tem a ver com o Oriente Médio, o que isso tem a ver com a guerra? Ele faz um post no Twitter dizendo o seguinte: não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante. Hélio Doyle é um jornalista experiente, muito conhecido em Brasília. Eu o conheço pessoalmente. Sempre tive uma ótima impressão do Hélio Doyle. Biografia. Não é folha corrida, não é capivara. Biografia. Fez muita coisa. Trabalhou com muito governo também. Trabalhou na imprensa durante muitos anos. E daí migrou para o governo e assim ficou. Teve passagem por alguns governos e estava agora no governo do PT, presidindo a empresa Brasil de Comunicação, respondendo ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que o mandou embora, né? E não tinha outra alternativa para quem que escreve um negócio, alguém que escreve um negócio desse. Não precisa ser sionista para apoiar Israel, ser um idiota é o bastante. E, obviamente, ele foi procurado pela imprensa para explicar essa declaração inexplicável e disse que condena a ocupação de territórios palestinos por Israel, assim como qualquer violência contra civis praticados por qualquer um dos lados. Isso significa que, em relação aos fatos recentes, condeno tanto o Hamas quanto o governo de Israel. Ao compartilhar o post, o apoio a Israel, ao que me referi, é quanto aos ataques indiscriminados contra a população de Gaza. Falou besteira, falou algo indefensável, perdeu o emprego. Bom, por que eu estou chamando a atenção para essa história? Ainda que o Hélio Doyle seja uma pessoa conhecida entre os jornalistas, de fato não é um personagem de primeira grandeza da política nacional, mas ocupava um cargo de relevância e o que ele pensa é compartilhado por muita gente, não só no Brasil, mas no Brasil. Muita gente tem essa visão distorcida sobre o que é o certo e o que é o errado. Porque entende que tudo é relativo. Não é tudo relativo. Não dá para apoiar a Nicarágua. Não dá para apoiar a Venezuela, refiro-me aos regimes. Não dá para apoiar o regime de Cuba. Não dá. Não dá. Não é possível. Não dá para apoiar um grupo terrorista. Não é possível. É inconcebível. Não dá para falar em democracia e apoiar o Maduro. Não dá para falar em democracia e quando fala do Maduro diz, não, isso é autodeterminação, eles é que tem que resolver. Não! O Maduro é um ditador. A Venezuela é um regime autoritário. O que vigora lá é um regime que agride as liberdades. E o grupo terrorista Hamas invadiu Israel e matou inocentes, matou jovens, matou famílias, fugiu de lá com quase 200 reféns, atirou indiscriminadamente, cometeu um dos atos mais bárbaros que a gente tem notícia. Então, como assim? Não é preciso ser sionista para apoiar Israel, basta ser um idiota. Não dá para entender. Um camarada que leu, um camarada que teve acesso à literatura, acesso ao conhecimento, falar um negócio tão estapafúrdio como isso, né? E muita gente pensa assim.
E quando eu digo que muita gente pensa assim, eu estou querendo dizer, muita gente pensa de uma forma tão enviesada que submete a razão à sua ideologia. Então, na cabeça de certas pessoas, como Israel representa um regime na cabeça dessas pessoas, né? Então é Netanyahu, então é um camarada de direita, então a gente tem que ser de esquerda, então a gente tem que ser de esquerda, a gente tem que ser contra Israel. Então eu abraço o Hamas. Como é que o camarada pode abraçar o Hamas? Tem muita gente no PT que abraçou o Hamas no seu discurso irresponsável. Eu me refiro ao PT, o discurso irresponsável do PT, porque o Hamas não é um discurso irresponsável, é uma prática inaceitável. Uma prática assassina, uma prática criminosa, uma prática terrorista. Então, não dá para aceitar, porque são as mesmas pessoas que no governo Bolsonaro criticavam acertadamente o abraço ao irracional dado pelo então presidente, que ao arrepio da ciência dizia e defendia o uso de um remédio que não serve para coisa alguma, no caso da Covid, que era a cloroquina. Então, essas vozes se insurgiram porque entendiam que ali algo que não se pode discutir estava sendo agredido, que é um conhecimento científico, uma visão indiscutível. Agora, como é que alguém pode ter uma visão discutível? Como é que alguém pode questionar a reação de Israel, que é ir para cima do Hamas na faixa de Gaza, depois de um ataque assassino, criminoso do grupo terrorista Hamas? Ah, mas o grupo terrorista está conseguindo o que quer, jogar Israel para cima da faixa de Gaza, Israel vai bombardear e morrem inocentes. Foi o que eu falei, o jogo das três covardias. Eu entro no seu estado, eu mato as suas pessoas, eu sequestro as suas pessoas e daí eu me refugio entre os meus, só que inocentes também, tanto quanto os seus. Aí eu me refugio entre os meus e digo, vocês vão praticar um genocídio, vocês vão praticar uma agressão humanitária sem precedentes. E assim eu vou vivendo. Por quê? Porque eu sou terrorista. Aí vem um brasileiro e defende o Hamas. Ao se posicionar contra Israel, é preciso ser um idiota. Basta ser um idiota para apoiar Israel. E primeiro que não há um movimento entre as pessoas de apoio a Israel. Há um movimento de repulsa ao Hamas. Quem é que se revolta contra o Hamas? Qualquer pessoa que tem coração, que não submete as emoções ao crivo ideológico. É um sujeito que tem a frieza de dizer que apoiar Israel nessa guerra é idiotice. É um camarada que acha que a matemática política justifica qualquer coisa, qualquer derrota do meu inimigo está valendo, inclusive com a morte de pessoas. É isso que passa. Seguramente não foi a intenção do Hélio Doyle, mas é isso que se depreende da nota. Basta ser um idiota para estar do lado de Israel. Bom, e você tem que estar do lado de quem? De ninguém? Você tem que estar do lado do Hamas? O Hamas vai lá, invade Israel, mata todo mundo e você volta e diz: a única saída para essa crise é o surgimento de dois estados independentes, um convívio, não tem alternativa. Sim, tá. Mas e agora? Faz o quê? Não faz nada? Netanyahu não faz nada, Israel não faz nada, o governo deixa passar. Tudo bem ficar matando nacionais aqui, a gente não está nem aí. A gente não liga para a vida humana. Quem não liga para a vida humana é o terrorista do Hamas. E então o jornalista, ex-presidente da empresa Brasil de Comunicação, Hélio Doyle, ele se comportou e ele foi um porta-voz de um jeito podre de pensar, de um jeito tosco de pensar, de um jeito de pensar que abraça as Nicaráguas, as Venezuelas e as Cubas. Acabamos de falar isso aqui. Não tem o menor cabimento. Então eu queria deixar registrado que a demissão foi mais do que acertada,
que a frase dele é inconcebível e que, só sendo um idiota, para não condenar os atos terroristas do Hamas. E o governo brasileiro tomou cuidado nas suas declarações de falar atos terroristas e não falava Hamas, atos do Hamas e não falava terrorismo. Ou seja, é tão difícil. Outro dia eu via um diálogo entre, dessas coisas de Instagram, um diálogo entre o marido pegou uma série de palavras difíceis para a mulher dele falar. E lá pelas tantas ele mostra anticonstitucionalissimamente, um monte de palavra complicada, uns compostos químicos. Aí ele levanta um cartaz assim, desculpa. Aí ela vai ler e fala, e a brincadeira é que para a mulher pedir desculpa é muito difícil e tal. Aí ele fala, fácil de ler, desculpa. Daí ela fala assim, tá desculpado. Ou seja, para um camarada com essa formação aqui na cabeça, o Hélio Doyle, esses caras da esquerda, tem que dizer que apoiar Israel, quem vai apoiar Israel é idiota, ele tem que dizer por causa da ideologia. Então, é um negócio assustador, assustador. Eu espero que você, que está nos ouvindo, pense que é evidente que os ataques, que a resposta de Israel mata inocentes. Não há dúvida disso. Toda guerra mata inocentes. Mas as guerras têm, sim, muitas vezes, um lado certo e um lado errado. Rússia e Ucrânia. Foi a Ucrânia que invadiu a Rússia? Não, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. A Rússia está errada. O ataque terrorista do Hamas é inconcebível. Logo, Israel está certa. Ah, mas Israel não pode fazer o que está fazendo. O que o Hélio Doyle poderia ter escrito, fico muito preocupado com a reação de Israel. Espero que o governo israelense consiga equilibrar, para dar a justa resposta, evitando a morte de... ok. Agora, basta ser um idiota. E o pior é que isso aqui, muita gente mandou para ele mensagem dando os parabéns. Mandando mensagem dando os parabéns, porque acham isso. E é isso que é lamentável, por isso que eu fiz questão de trazer essa história para a gente conversar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.